Lá na região do Purus, na Amazônia, sempre rolou uma história estranha entre os moradores mais antigos. Eles juravam de pé junto que existia um grupo de morcegos gigantes, muito maiores que o normal, vivendo nas profundezas da mata. Claro, a maioria das pessoas dava risada, achava que era só mais uma lenda do interior, coisa para assustar a criança. Mas toda lenda tem um fundo de verdade, não é mesmo? E essa verdade estava prestes a ser descoberta da pior maneira possível. Tudo começou com Léo, um adolescente que, como muitos hoje em dia, vivia para as redes sociais. Ele queria bombar seu canal com vídeos da natureza selvagem e decidiu que filmar a floresta durante a noite seria a chave para o sucesso. Ele queria capturar a vida noturna da Amazônia, os sons, os animais, o mistério. Mal sabia ele que o mistério que encontraria era muito mais sombrio do que imaginava. Numa noite de lua cheia, Léo se embrenhou na mata. Ele encontrou uma pequena clareira, um lugar perfeito. Montou seu tripé, posicionou a câmera, ajustou o foco e a deixou gravando, apontada para o centro da clareira. Depois, se afastou um pouco e ficou observando de longe, esperando que algum animal exótico aparecesse para o seu grande show. As horas foram passando. Grilos, sapos, o som normal da noite, até que, por volta da meia-noite, um silêncio esquisito tomou conta de tudo. E então, um ruído começou, um barulho estranho, que não parecia com nada que ele já tinha ouvido. As copas das árvores mais altas começaram a balançar violentamente, como se algo muito pesado estivesse se movendo entre os galhos. Léo pensou, deve ser um macaco-aranha ou talvez uma preguiça gigante. Ele se aproximou um pouco mais da câmera, tentando enxergar melhor no escuro. Foi quando a tela da câmera captou algo se arrastando pelo chão. Eram asas. Asas de couro, escuras, mas eram longas demais, grandes demais. Elas arrastavam na terra e nas folhas secas, fazendo um som de raspar medonho. O coração de Léo começou a disparar. Aquilo não era normal. Ele pegou sua lanterna e, com as mãos trêmulas, apontou na direção do movimento. O que ele viu o fez congelar. A poucos metros de distância estava um morcego. Mas não era um morcego comum. Era colossal. Tinha a altura de um homem agachado, com um corpo robusto e coberto por pelos escuros. As asas, quando parcialmente abertas, brilhavam sob a luz da lua e pareciam ter a envergadura de um carro pequeno. O cheiro que vinha da criatura era forte, uma mistura de terra úmida e algo selvagem. Mas o pior de tudo, o que fez um arrepio de puro terror subir pela espinha de Léo, foi o rosto. Não era o rosto de um animal. Tinha traços que lembravam um morcego, sim, com o nariz achatado e as orelhas pontudas, mas a estrutura, o formato do crânio, os olhos. Havia algo de humano ali. Uma inteligência assustadora brilhava naqueles olhos escuros que o encaravam de volta. Era uma fusão grotesca, uma aberração da natureza. Léo deu um passo para trás, instintivamente. O galho seco que ele pisou estalou, quebrando o silêncio. O som chamou a atenção da criatura. Em um movimento rápido e fluido, ela se virou completamente para ele. Léo tropeçou nas próprias pernas e caiu sentado no chão. Nesse momento,
O morcego gigante abriu suas asas por completo. A sombra que ele projetou foi gigantesca, cobrindo toda a clareira, engolindo a luz da lua. Era como se a própria noite tivesse ganhado vida. E então, ele falou, não com palavras humanas, não com uma voz que Léo pudesse entender com os ouvidos. Foi um som profundo, gutural, que pareceu sair das profundezas da terra. Uma vibração que ressoou direto no peito de Léo, fazendo seus ossos tremerem. E naquela ressonância, uma única mensagem foi transmitida diretamente para sua mente, clara como cristal, não grave. O pânico tomou conta. Léo não pensou duas vezes. Ele se levantou e correu. Correu como nunca tinha corrido na vida, sem olhar para trás, com o som daquela voz ecoando em sua cabeça. Ele só parou quando chegou em casa, ofegante, pálido, aterrorizado. Quando conseguiu contar ao seu pai o que tinha acontecido, já estava amanhecendo. Armados com facões e a coragem que só a luz do dia traz, os dois voltaram ao local. A clareira estava silenciosa, mas a câmera estava totalmente destruída. Não apenas quebrada, mas deliberadamente desmontada em pedaços. A carcaça estava aberta, as lentes arrancadas, o cartão de memória partido em pedaços e as peças espalhadas pela clareira, todas quebradas. Era como se algo soubesse exatamente o que era aquele objeto, como funcionava, e tivesse se certificado de que nenhuma imagem jamais seria recuperada. Era prova de que a criatura não só era forte, mas também inteligente. Depois daquela noite, os relatos na região do Purus mudaram. As pessoas começaram a falar de sombras enormes que passavam voando entre as árvores. Sempre que alguém ousava apontar uma câmera ou um celular para a mata durante a noite, os barulhos estranhos se tornaram mais frequentes para aqueles que tentavam registrar a floresta. Alguns dizem que não se trata apenas de um morcego gigante. Dizem que é uma espécie de guardião, um ser híbrido, antigo, criado para proteger certas partes da Amazônia, lugares sagrados que não devem e não aceitam ser expostos ao nosso mundo. Um protetor que avisa uma vez e que talvez não seja tão paciente na segunda. A floresta tem seus segredos, e alguns deles é melhor que permaneçam assim, secretos. O que você acha? É só uma lenda ou algo realmente vive nas sombras da Amazônia? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir e até a próxima!